Fala aí pessoal, estamos aqui mais uma vez com a sessão Pergunte ao Souza, nosso grande Souza que está aqui com a camisa do Patriots, seu time Tom Brady de futebol americano. E o tema essa semana do Pergunte ao Souza, sempre um tema polêmico, você sabe, vai ser um tema polêmico, certo, Arnaldo? Você ia perceber que toda vez para introduzir o tema polêmico ele passa para mim. Eu posso falar do tema polêmico. Então, mas vamos lá, é um tema que nos envolve. Exatamente. Nos envolve aqui, o Souza também vai ter que... De novo, Souza, vamos te colocar na parede, meu velho. Vamos lá. Pode ser contra a gente também, hein? Qual é, Tirone? Pergunta objetiva. Jornalista pode torcer? Ou melhor? Jornalista pode ser torcedor? É um pouco diferente. É um pouco diferente, entendeu? Torcer, claro, todos torcem, todo mundo tem seu time e tal. Agora ele pode ser torcedor no ofício da sua profissão? Enquanto é jornalista, ele pode ser um jornalista torcedor? Primeiro eu vou perguntar para o jornalista, Arnaldo Ribeiro. Para mim primeiro, depois é o Souza. É uma coisa que a gente vive, quem trabalha com isso acho que desde a primeira reportagem que você faz, a primeira entrevista. Eu acho que para mim ficou claro que existe uma distinção entre você ter o seu time de coração, se envolver, torcer por ele, quando você não está atuando como jornalista, e aí outra coisa, quando você está no ofício, você ter essa distinção, digamos, uma barreira. Sim. E acho que para mim teve uma história, um exemplo que foi num jogo em 1999, quando eu, digamos, não vou entregar tudo agora, senão não faz sentido. Não falo Vocês não sabem o time que eu torço, né? Então, quando eu tive que entrevistar o algoz do meu time de coração, que ele eliminou o meu time de coração numa semifinal de campeonato, e a minha missão naquele dia era fazer o personagem do jogo, o cara que eliminou meu time do campeonato. Sim. E pra mim é como se não tivesse acontecido aquilo, eu consegui separar, lidar com aquela barreira. Entendi. Daí eu falei, a partir de agora eu estou pronto. Pronto. Não quer dizer que eu deixei de torcer pro meu time. Uma vez no ofício, vou falar por mim, uma vez trabalhando e no ofício, para mim também é a mesma coisa. Acho que cria uma barreira natural ali, cria um distanciamento natural. Eu torço para determinado time, todo mundo sabe e tal, mas já fiz cobertura de vários outros, dos seus principais rivais, em títulos, em derrotas e tudo mais. Então, você acaba tendo um distanciamento natural. Acho que esse é um ponto, quando você está na frente da batalha, vamos dizer, fazendo reportagem e tal. E quando você é o jornalista comentarista? Esse é um bom ponto. Passa a bola pro Souza. Por isso que eu ia passar. E aí, Souza? Diga lá. Fala, galera do YouTube, para mim é um prazer estar aqui mais uma vez com essas duas feras falando de futebol, que é o que mais nós amamos. Isso aí. Jornalista ser torcedor, lógico que sim. Afinal de contas, todo mundo vai pro futebol porque ama o futebol. E você poder unir o útil ao agradável, trabalhar naquilo que você ama, é espetacular. Bom, ainda quando o seu time está naquela fase boa, né? Que aí você faz as coberturas do seu clube, com emoção. Aí o meu eu não posso falar muito, porque ultimamente está me deixando a desejar. Mas eu acho que sim. Eu acho que ninguém está no futebol por um acaso. Está lá porque gosta do futebol, ama seu clube e acaba sendo profissional naquele segmento e show de bola. Souza, vou te contar uma pequena história, depois de fazer uma pergunta sobre essa história. Nós, digamos, eu e Tirone, a gente participava da cozinha do Linha de Passe. O que é a cozinha? Da organização por trás das câmeras. Por trás das câmeras. O Linha de Passe tinha um comentarista declarado torcedor de um time. Juca Kfouri. Corintiano. Certo? Que time o Juca Kfouri torce? Corinthians. A gente procurou no Linha de Passe ter representantes, entre aspas, de times importantes, sem necessariamente precisar revelar o time deles. Você conseguia ver no Linha de Passe identificar para qual time torcer cada um dos caras? Não tinha 100% de certeza, mas você sempre deixa dar um parecerzinho, você acaba percebendo. Você não tem uma coisa conclusiva, mas você acha, pô, esse cara aí, eu acho que ele torce para tal time ou aquele time. Porque tem muitos que enchem o peito quando vai falar do seu clube de coração. A veia sal, tanto para elogiar e para criticar também. Agora, isso é um bom ponto para quem assiste, para quem acompanha futebol. E aí eu pergunto pro Souza isso. Para você, Souza, é melhor o cara falar, olha, eu sou corintiano e portanto o meu time é assim, 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 assado, tarará. Ou o cara não falar
e, enfim, falar sobre o Corinthians? Eu acredito, não só eu como torcedor e acompanho o esporte, mas a maioria das pessoas gostaria. De falasse? De falar. Que você, entre aspas, Porque o assumisse. profissionalismo Mas aí quando um corintiano vai lá e dá um palpite sobre o São Paulo, você vai falar o quê? Pô, esse cara Mas é se ele tiver corintiano. fundamento naquilo que ele está falando, o torcedor vai reconhecer. Entendi. É que nem o momento atual do São Paulo. É Sim. momento para se elogiar? Não. Mesmo seja torcedor ou torcedor de outro clube, o comentarista vai falar o que está acontecendo Sim, no atual momento, que é pífio. Mas é bom sim a gente saber, poxa, esse cara é corintiano, outro é palmeirense, porque a gente vai saber quando ele está falando no profissional ou aquela coisa espetadazinha de torcedor. O São Paulo está atravessando um momento horrível. Não, tá bom, deixa lá que vai, uma hora vai... Aí é o lado torcedor falando. Sei. Aí O anti-torcedor. Isso. Mas não perde a graça quando o cara fala? Eu acho que não. Ninguém tá no ramo. Porque Essa todo mundo conversa... fica louco pra saber pra quem torce. Pô, o cara torce pra não sei quem, o cara só falou aquilo porque torce pra tal. Sabe o que me deixa mais assim, cafifado? O duvidoso? Eu torço pro União São João de Araras. Isso não existe. Não eu torço pro Santo André, todo mundo sabe. Então, essa coisa. Eu torço pro Santo André. O Tironi não torce pro Santo André. O Arnaldo- Paulo Andrade da SPN não torce pro São Caetano. O Arnaldo torce pro Atibaia. Não, Atibaia nem tem time. Eu gosto dos times da região, do Bragantino, inclusive. entendeu? Eu não torço Isso. só tem um time. Não sou 2 times. Tem um monte de gente que tem 2 times. Tem torce pro outro time superior. Time fora. Gosto do Newcastle na Inglaterra. Agora, assim, eu acho que tem uma coisa, Souza, da nossa geração e do Tironi. Porque a nossa geração talvez tenha sido aquela primeira que levou o jornalismo esportivo até o fim. Os da antiga geração, poucos seguiram a carreira de comentarista esportivo ou de jornalista esportivo até o final. Sim. Era muito comum o cara iniciar pelo esporte e depois ir para política, para economia e tudo mais. E a gente nasceu com essa coisa assim, vocês têm que ser neutros e imparciais. Aí, acho que um dos grandes representantes da nossa geração de jornalistas esportivos é o PVC. E o PVC, ele tem uma resposta para... É boa a resposta. A resposta dele é assim, PVC, você revela o time que você torce? Todo mundo sabe, hein, PVC? Todo mundo sabe. Aí ele fala o seguinte, eu não fico por aí falando e a bandeira. Agora, se o cara me pergunta, que time você torce? Ele responde, ele não mente. Então, se você me perguntar... Porque ele fala que jornalista não pode mentir. Então, se alguém pergunta, ele responde. pureza, o PVC é um homem puro. Você me fez lembrar agora, eu encontrei Mauro Betti, Certo. filho. Que time ele torce? Foi essa pergunta que eu fiz para ele. Precisou? Eu não sabia, não fazia. Mas como assim, gente? O pai dele, sim. Como o pai? Primeiro que eu confundi ele, essa foi a verdade. O que hoje trabalha na Fox é o Paulista, meu Deus do céu. No Fox Rádio ele trabalha, não? Não, ele trabalha à tarde, às 6 da tarde. Quesada? Quesada. Leandro Quesada, Leandro um abraço. Quesada. Eu confundi ele com Quesada. Aí eu perguntei... Mauro Betti com Quesada? Isso. Eu fiz, você é corintiano, né? Ele fez, não, eu sou palmeirense. Bom. Aí eu fiz, beleza, então tudo cara bem. ficou- Pô, mas eu não sabia eu que fiquei o Mauro Betti se autodeclara palmeirense. Agora eu acompanho mais o futebol e aí o dia a dia, então eu tive certeza que ele era palmeirense, né? Porque é do pai dele, a história da família dele todinha. Que é Então, o Mauro Betti todos tem uma boa frase também sobre isso, né? Ele fala, o jornalista pode torcer, só não pode distorcer. Tudo bem, também acho legal, acho boa a frase também. Todos esses, Mauro Betti, PVC, Leandro Quesada, Eduardo Tironi, Mauro César Pereira, são da mesma geração. E eu acho que isso foi mudando. A sua impressão é isso. A gente começou com esse negócio, neutralidade, imparcialidade, como se você tivesse um time e fosse uma afronta à sua imparcialidade. Eu acho que hoje, depois de não sei quantos anos de profissão, a gente percebe que o cara, o público, quem interessa é o público. Ele quer saber de autenticidade. Ele quer saber se você está sendo sincero, se você está sendo verdadeiro. E é óbvio que, como você falou, os caras sabem que cada um tem o seu time. Né? Agora, eu entendo porque essa discussão está muito agora latente, porque é um limite muito, sabe, entre você ter um time, torcer para um time e você ser torcedor no ar. Por isso que você está perguntando, né, Tironi? O comentarista, se ele... Então, é que eu acho assim, eu acho que o limite é muito tênue mesmo, é um limite muito difícil. E eu sempre acho, quando você vai ao ar não como um representante do time, as pessoas tendem a acreditar mais em você. Acham que você é mais sincero. Porque eu sempre acho que quando você fala, bom, eu torço pro Palmeiras.
Então, portanto, acho que todas as minhas análises as pessoas vão enxergar como uma análise palmeirense. E não é assim. Eu acho que eu, você, todo mundo é capaz de analisar outros times. Claro que o nosso time do coração a gente assiste mais, sabe mais e tudo mais. Mas a gente é capaz de olhar um jogo e dizer se o Corinthians, o Palmeiras, o Flamengo, o São Paulo, o Fluminense jogou bem ou jogou mal. Né? Ou saber algumas coisas dos bastidores, enfim. A gente é capaz de fazer isso. E acho que quando você não é o representante... Olha, aquele cara é o comentarista que torce para o Vasco. Eu acho que você perde um pouco a sua marca da credibilidade, a sua marca de fazer uma análise mais fria. Você vai agradar alguns e desagradar outros, mas faz parte. Eu vou dizer, eu acho que o sucesso dessa fórmula do linha de passe passa por isso. Sim. Passa por isso. Então, ele não é o programa onde tem o cara declaradamente de cada um dos times. Ele é um programa que o cara que torce pro Flamengo pode falar do Corinthians, o cara que fala do Corinthians, com autoridade. Mas então, voltando à linha de passe, como é que a gente pensava na época? Beleza, é um pouco o que o Tironi falou, o time do cara como um pano de fundo, sem precisar explicitar no ar qual é o time dele. Mas a nossa intenção era que o torcedor do Flamengo encontrasse ali o cara que mais soubesse de Flamengo. Isso. Que o torcedor do Palmeiras encontrasse ali o cara que mais soubesse do Palmeiras, que o torcedor do Corinthians encontrasse ali o cara que mais soubesse do Corinthians, o torcedor do São Paulo encontrasse ali o cara que mais soubesse do São Paulo. Ah, mas e os outros clubes? Às vezes tinha o cara que mais soubesse do Atlético Mineiro e assim por diante. Essa era a ideia. Sem precisar o cara estar uniformizado com... E podendo falar, evidentemente, dos outros assuntos, dos outros times. Mas o cara, eu acho que essa era uma estratégia que não era divulgada para todo mundo, e acho que o linha de passe ainda, mesmo com algumas modificações, ele ainda permanece com algumas situações dessas de debate com essa questão dos times representados lá, do que outras situações. Você ouviu o que os caras de outros times falam? Além do seu? Chico Lang é corintiano. Sim. É claro, eu gosto de ouvir o Chico Lang falar. Tá vendo? Eu gosto, acompanho o trabalho dele. Eu não sei para quem o apresentador do Mesa Redonda, Flávio Prado? Ele disse que torce para Ponte Preta. Eu tenho lá minhas dúvidas. Mas eu acho normal, estamos em pleno século XXI, as pessoas têm a mente muito aberta, hoje temos acesso a tudo, a todas as informações, e existem bons profissionais, independente do clube de futebol ao qual ele torce. Ele vai ser ponderado quando ele tiver que fazer uma crítica ou um elogio a qualquer outro clube. E isso é o normal. E assim, eu acho assim, essa pergunta que você fez pro Mauro Betting, voltando um pouco, que time você torce? 30 segundos. Era a pergunta que todos nós... Quando a gente começou era assim, o cara não queria saber, onde você trabalha, então, que time você torce? Era sempre a pergunta, não é isso? Sim, verdade. E você falava disso? Eu sou da estratégia PVC. Se perguntar, Se você perguntar, eu falo. Sim, mas você torce para qual time? Agora eu preciso falar. Boa, Souza, é isso, cara. Não é pergunte ao Souza, pergunte ao Tino. Não, é pergunte ao Souza o programa. Eu posso falar? Você não vai falar? Não. Você acabou de dizer que você fala quando ele... Pergunta de novo. Qual time de futebol você torce, Tironi? Eu deixo o internauta descobrir. E você, Arnaldo Ribeiro? Eu torço pro São Paulo, todo mundo sabe. Não quer dizer, não São quer Paulo dizer Futebol que... Clube. Então, são 2 São Paulinos aqui, um neutro. A Luana, que não tá aparecendo, também não tem time. Aliás, ela torce pra Roma, eu acho. E até parece. E é isso, Souza. Eu falei que se você perguntar, eu falo. É isso aí, galera. Essa conversa de que jornalista não tem clube de futebol é balela. Todos eles torcem para algum clube de coração, mas eu vejo muito profissionalismo. Aí, garoto. Eu vejo muito profissionalismo independente. São Paulo, o meu clube de coração, não está passando por um bom momento. Eles criticam, eu vou achar que eles estão errados? Não, está falando a verdade. É fato o que ele está falando. E antes de mais nada, vamos se inscrever no canal. Aê, Souza, aí, ó, como é que é o negócio? Vamos apertar o sininho. Só encerrando, camisa do Tom Brady aprovada, a minha do Black Sabbath para sexta-feira. Citizen Kane, clássico do cinema. Patriotas da Nova Inglaterra. Olha que homem maravilhoso. Até a próxima polêmica, né? Valeu. Vamos se inscrever, galera.